começar a aula de biologia de hoje. Biologia B, a gente hoje vai resolver os exercícios que foi passado na apostila, na última apostila, e tirar dúvidas da última aula, que foi sobre a origem do universo, da Terra e dos seres vivos. Eu vou estar tentando ligar minha câmera aqui, acabei de descobrir o que é. Tinha outro aplicativo usando a câmera, então não estava funcionando. Acho que agora vai. Pronto, agora foi. Deixa eu ajustar aqui. Bom, boa noite, pessoal. Vocês estão bem? Deixa eu trazer. Como é que eu vou iniciar a apresentação aqui? Acho que era matemática, Paulo, que eles estavam tendo. Bom, foi? Vocês estão conseguindo ver a apresentação agora? Regra de 3. Legal, então tá tranquilo. Bom, para começar a aula, alguém tem alguma dúvida pontual? A gente já vai tirando as dúvidas. Não, tá tranquilo. Acho que a Ana estava na aula passada, que eu lembro. Só lembro da Ana porque aprendi a falar o nome dela, que não é Fran. Bom, pelas imagens aqui do Meet, do e-mail de vocês, eu acho que tinha um pessoal que estavam na aula passada. Aí, vocês conseguiram dar uma olhada na apostila? Vocês estão conseguindo acompanhar pelo Classroom? Essa é uma das coisas uma das dúvidas nossas, se vocês vão conseguir acompanhar o material que a gente posta por lá. E também se vocês acham que tem algum outro meio, que a outra matéria tá utilizando com vocês que assim, vocês acham que vai dar mais certo ao decorrer do ano, porque, como a gente falou desde o início, a gente está aberto a fazer mudanças nos métodos de ensino que a gente vai utilizar, até para se adequar, melhor se adequar à realidade de vocês, para todo mundo conseguir estar acessando da melhor forma possível os conteúdos. Então, se vocês tiverem alguma coisa que vocês acham que é melhor a gente utilizar, a gente estiver utilizando, vocês podem mandar aqui, a gente vai tentar incluir na matéria de bio. Bom, eu tinha mais uma outra coisa para perguntar, mas não tá me vindo, não me vem à cabeça. Bom, deixa eu passar aqui a aula para a gente não se estender muito, que a última aula a gente foi até mais tarde. E hoje eu estou um pouquinho cansado, então. Vamos lá, deixa eu ver. Bom, aqui essa imagem é só uma recapitulação do que a gente deu na aula passada, que assim, o que cai mais nos vestibulares é sobre essas teorias, essa parte da origem da vida, que é o experimento de Redding, o experimento do Pauster e a teoria do Oparin do Haldane. Bom, só um resuminho aqui. Deixa eu permitir o João entrar. Boa noite, João. Só um resuminho sobre essas teorias, esses experimentos, na verdade. Calma aí, pessoal, que deu um probleminha aqui. Pronto.
Bom, o experimento, como eu falei na aula passada, toda a origem da vida sempre foi assim, uma busca de diferentes povos e assim os mistérios sempre estiveram, sempre houve esse mistério e sempre o ser humano tentou desvendá-lo e assim apareceram várias várias explicações e assim as duas vertentes mais que foram divididas era a biogênese e a biogênese. A biogênese é que a vida surgia assim do nada, um criacionismo, ou era algo que surgia de outra da junção de outros elementos, como eu tinha explicado na aula passada, de um casaco de linho jogado em um celeiro, surgiam ratos, assim, tiveram várias explicações. O criacionismo, que a vida surgiu, foi criada por um ser, um ser maior, e diferentes cientistas tentaram provar o contrário, né? O Red foi um deles que, assim, ele provou que a vida não surgia do nada, a vida tinha que ter um ser vivo para que a vida surgisse. Ele fez um experimentinho bem simples que eu mostrei para vocês na aula passada, que foi colocar um pedaço de carne em dois vidros, um tampado e o outro não, e ele viu que no tampado surgiam larvas pelo simples destampado, desculpa, surgiam larvas pelo simples fato que moscas pousavam lá. Então, as moscas colocavam seus ovos e posteriormente nasciam as larvas e decorrentes elas viravam novas moscas. E, bom, essa foi o que o Red provou, e o Pauster ele veio com uma outra, no mesmo pensamento, só que vamos colocar, numa escala mais micro, porque e ele é conhecido como o pai da microbiologia, porque ele provou que existiam seres que a gente não olhava a olho nu, não conseguia enxergar a olho nu. E foi através do experimento também que hoje, para a gente hoje é simples, mas ele teve assim uma sacada muito grande naquela época, que foi utilizando, ele pegou um frasco, colocou um caldo nutritivo, perdão, gente, hoje tô terrível para pronunciar certas palavras. E bom, ele ferveu esse caldo e fervura ele esterilizou qualquer micro-organismo, qualquer ser que teria ali. E esse caldo, ele estava nesse gargalo, nesse recipiente, e tinha um gargalo que ele não tinha contato com o ar, esse caldo. Então, assim, ele se manteve estéril, ele não se decompunha, ele não mudava de cor. Quem trabalha com micros, uma assim, não comparar, mas uma das coisas que a gente observa em algumas, não sei como colocar assim, como alguém se você faz coloca algum caldo, a primeira coisa que você vê quando o micro-organismo está crescendo é a mudança da coloração ou até mesmo o escurecimento desse caldo. E ele viu que não acontecia nada nesse caldo, então esse líquido estava estéreo. E posteriormente, quando ele quebra o gargalo desse frasco, ele vê que há um crescimento microbiano, há uma mudança de cor, há a presença de micro-organismos naquilo. Então, ele prova que a vida também era microscópica e a vida também surgia de outra vida, não era algo espontâneo, não tinha essa criação espontânea de vida. Bom, e posteriormente a esses experimentos, se tinha a noção de como a vida existe, mas de como surgiu essa vida, qual foi a conformação inicial dessa vida.
Eu não vou entrar em detalhes agora, como eu não entrei na aula passada, porque nas próximas aulas vocês vão ver alguma os primeiros organismos, como se deu assim a criação desses dos primeiros seres vivos. Na verdade, aqui eu só estou apresentando as teorias que afirmaram de onde vieram. E a teoria que afirma a origem da vida aqui no planeta Terra é a teoria do Oparen do Haldane, que através dos experimentos eles criaram moléculas orgânicas através de moléculas inorgânicas, porque eles teorizaram como que era a atmosfera do planeta Terra nas épocas primitivas, é conhecido como atmosfera primitiva, e através de moléculas inorgânicas, nos seus experimentos, eles conseguiram a criação de moléculas orgânicas simples, muito, muito simples, que através da evolução, posteriormente se tornaram moléculas orgânicas mais evoluídas. Não acho que não seria a palavra certa. Se o Paulo e o João puder me ajudar nessa palavra, nesse termo, eu acho que não está me fugindo. Mas através disso eles conseguiram provar essa. Que termo seria, Paulo? Acho que o termo de não moléculas mais evoluídas. Acho que na verdade até aqui coloca moléculas orgânicas grandes. Poderiam ser um pouco mais complexas isso. Acho que a palavra seria na junção de moléculas orgânicas simples, ocorreu a criação de moléculas orgânicas mais complexas e se deu toda a evolução para a vida que a gente conhece hoje. Bom, então, esse é o resuminho de toda a aula passada, do que eu, assim, iniciei na aula, e eu mandei exercícios para vocês, baseados, acho que, em vestibulares, era só em vestibulares os exercícios, e esses exercícios são só sobre esses experimentos, esses cientistas, e eu comecei uma pesquisadinha e eles são os que mais caem em vestibulares, independente se for o Enem ou os outros vestibulares para ingresso nas universidades. Bom, vamos ver. Não está passando. Bom, esse é o. Ah, legal, João, você estava passando, eu não consegui acompanhar a aula de ontem. A aula de ontem foi de metodologia científica, então, com eles. Na verdade, Marcos, eu dei só uma breve contextualizada da ciência acontece, no sentido de observações, hipóteses, e de como que posteriormente tem a postulação de teorias, e antes Isso. disso que vem as hipóteses, dos fatos, né? É, Enfim, aí, pessoal que estava ontem, é legal fazer essa conexão que a gente vai ver isso sempre agora em biologia. Isso, até que a gente confunde, assim, eu pelo menos confundia bem antigamente, e eu falava, teoria é algo que não se tá, assim, não se firmou. Na verdade, quando se fala teoria, é algo que através de experimentos está, acho que comprovada, né? Está, assim, mas eu acho que na ciência a teoria tem acho que tem outro significado, Paulo. Ela é sujeita a. Sim, Pode justamente falar, é João. isso que eu passei para eles, né? Que no cotidiano, Isso. quando você fala que tem uma teoria, é algo que você está imaginando, mas na ciência Uhum. é algo muito certo e, como o Paulo disse, está sujeito a mudanças, é um grau a menos Sim. do que a lei. A lei é algo mais fixo, realmente, Uhum. mas já é uma coisa certa, uma teoria para a ciência. Até que as únicas coisas que, pelo menos eu conheço, que são chamadas de leis, são as leis da física, que até o pessoal, assim, os cientistas falam que as leis da física são as leis universais, elas valem aqui como em Saturno e Marte.
E acho que, como a gente estava falando de teorias, eu leio uma notícia uns 2 dias atrás sobre um cientista que está falando sobre que a teoria do Big Bang é uma teoria falha. Ele está tentando comprovar que o universo, na verdade, não surgiu assim, mas o universo surgiu através. Eu não vou saber explicar, mas é algo que o universo está refletindo um espelhamento. Acho que, assim, o Paulo sabe um pouco mais, mas é bem isso, teoria de espelhamento, é algo bem, assim, bem doidão. Eu pelo menos acho bem bizarro de se pensar. Bom, mas vamos voltar pro exercício aqui. Esse exercício, bom, é do Enem de 2012, e você pode ver que são exercícios bem, ao ver, são bem simples, mas assim, são bem confusos também, algumas alternativas. Aí a hora que o Enem tem muito disso, né? O Enem, eu pelo menos sempre vi que no Enem eu sempre ficava em dúvida entre duas alternativas, na maioria das questões. Mas bom, vamos ler aqui rapidinho. Bom, em certos locais, larvas de moscas criadas em arroz cozido são utilizadas como isca de pesca, para pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido, tal como preconizado pela teoria da geração espontânea. Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a partir dos estudos de Redd e Pasteur, que mostram experimentalmente que, bom, a letra A dá que seres vivos podem ser criados em laboratório. A vida se originou no planeta, a letra B, a partir de micro-organismos. A letra C, o ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente. Seres vermiformes e micro-organismos são evolutivamente aparentados. Vermes e letra E, no caso, vermes e micro-organismos são gerados a partir de matéria existente nos cadáveres e nos caldos nutritivos, respectivamente. Bom, vamos debater cada questão alternativa, que daí a gente vai fazendo a eliminação, essas coisas. Bom, o Redd e Pasteur, como eu acabei de falar para vocês, eles fizeram uns experimentos provando que a vida surge de outra vida, não surge espontaneamente. Só que a letra A fala que seres vivos podem ser criados em laboratório. Na verdade, os experimentos dele não eram isso, era, na verdade, provando que o ser vivo surge de outro ser vivo. A letra B fala que a vida se originou no planeta a partir de micro-organismos. Como eu falei, assim, na verdade, conhecendo as teorias do Redd e Pasteur, você sabe que eles não buscaram isso, na verdade, só estavam buscando refutar a teoria da geração espontânea de vida. Daí a letra C, o ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente, o que eles estavam buscando. Essa é a alternativa correta. Vamos passar para as próximas e a gente já elimina. Os seres vermiformes e micro-organismos são evolutivamente aparentados. Não conheço se tem algum que são aparentados, mas eu acho que, trazendo para a questão, também não. Eles não, o Redd e o Pasteur não estavam fazendo esse tipo de especulação ou até de experimentos para provar isso. E vermes e micro-organismos são gerados em matérias existentes no cadáver e nos caldos nutritivos, respectivamente. Foi o que eles provaram ao contrário, né? Que esses tipos de vida são gerados através de outras vidas. Então, a letra correta dessa questão é a C. Bom, vamos passar para a próxima. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? É que essas questões, na verdade, assim, são bem tranquilas, até para serem debatidas, porque, como eu falei, se você conhece as teorias, os experimentos dos dois, assim, é bem tranquilo para se resolver esse tipo de questão. Bom, deixa eu
Perdão pelo barulho aqui. Tranquilo, deixa eu passar aqui. O Paulo com o João querem falar alguma coisa? Por enquanto não, Paulo. Beleza. O último slide, acho que você vai querer falar bastante. Por aqui tá tranquilo também, Marcos. Tranquilo? Nada. Não sei se vocês viram Pasteur em outra aula, ou foi a primeira vez que apareceu esse nome? Eu falei um pouquinho na primeira aula para eles Ah, não, é um nome importante, pessoal, para microbiologia, para química. Às vezes Sim, aparece aí no vestibular. né? Ele foi assim. Eu que trabalho com micro, a gente conhece um pouquinho do trabalho dele. Ele assim, foi um cara muito visionário para a época. Bom, vamos passar para essa do Enem de 2000. Ela fala que o gráfico abaixo representa a evolução da quantidade de oxigênio na atmosfera no curso dos tempos geológicos. O número 100 sugere a quantidade atual de oxigênio na atmosfera e os demais valores indicam diferentes porcentagens dessas 5 quantidades. Bom, eu coloquei essa questão porque ela é bem interessante, porque ela tem o lado biológico da questão, mas ela também traz muito análise de gráfico. Deixa eu passar para a próxima imagem aqui, onde que está o gráfico. Pipeta, leva o nome do pasto. Deixa eu... Calma aí. Não sei, acho que essa imagem ficou bem ruim, porque eu tirei ela de uma apostila do Enem, e era um PDF, eu acho, uma imagem, nem é PDF, acho que era uma imagem, não lembro o nome do que faz, mas a imagem estava bem ruim. Bom, aqui ele dá a quantidade de oxigênio no lado direito, e ele coloca a idade geológica do planeta Terra no eixo, no eixo X, e aqui ele fala sobre a atmosfera e a linha do gráfico é a quantidade de oxigênio. E assim, a gente pode ver que a atmosfera primitiva não ocorria, não se tinha oxigênio. Quando apareceu a vida, começou a ocorrer a presença de oxigênio, e no começo no começo do aparecimento dos seres fotossintetizantes, esse oxigênio começa uma escalada, uma escalada maior na presença dele na atmosfera, porque ele até coloca que a atmosfera é semelhante ao planeta de Marte, onde ainda é um planeta que tem uma baixa taxa de oxigênio na atmosfera. Aqui ele coloca, a gente tem a quantidade do anteparo do ozônio. O ozônio é uma molécula uma molécula de oxigênio que, assim, hoje faz parte da atmosfera e dá um grande suporte à vida, à presença de vida. Aqui ele coloca a primeira célula eucarionte, os tempos pré-cambriano, primário, secundário, e o terciário e quartiário, onde que a gente vive, no período que a gente está vivendo. Aqui o aparecimento dos primeiros vertebrados e a conquista da Terra. Então, essas são as informações que o gráfico nos dá. Bom, daí vamos ver as questões que são atreladas a ele. Deixa eu ver o mouse aqui, tá horrível. Peraí, calma. Bom, pediu análise cuidadosamente do gráfico acima. De acordo com o gráfico, é correto afirmar que as primeiras formas de vida surgiram na ausência do O2. Bom, se a gente voltar para o gráfico, a gente vê que aparecimento da vida, na verdade, a presença do oxigênio é atrelado ao início da vida. Então, a gente pode ver que apareceu a vida no planeta, só que ainda não ocorria a fotossíntese. Bom, vamos voltar para as outras questões. A gente viu que essa questão é correta.
Mas acho que mata a questão porque ele pede só a correta, né? Mas vamos analisar as próximas questões e a gente vê, assim, por análise do gráfico, a gente consegue responder se as outras questões estão erradas ou corretas. Bom, ele fala que a atmosfera primitiva apresentava 1% de teor de oxigênio. Assim, no gráfico não dá nenhuma. Assim, a gente vê que na época da atmosfera primitiva o oxigênio não existia, na verdade. Até que na teoria do Oparin, a vida surge na atmosfera primitiva, né? A vida é com base na atmosfera primitiva. Após o início da fotossíntese, o teor de oxigênio na atmosfera manteve-se estável. A gente pode ver que não, quando surge a fotossíntese, o oxigênio tá em escalada e após o início da fotossíntese, esse oxigênio aumenta, até pelos seres fotossintetizantes consumirem o CO2 e disponibilizarem o O2, que é o oxigênio na atmosfera. Há uma curiosidade grande, grande, mas as árvores, todo mundo fala que as árvores são os maiores produtores de oxigênio, mas não, quem na verdade são os maiores produtores de oxigênio são as algas, algas marinhas. Então, os oceanos, na verdade, são os maiores produtores de oxigênio. Bom, a C, essa a gente já descartou também. Desde o pré-cambriano, a atmosfera mantém os mesmos níveis de teor de oxigênio. Bom, a gente pode ver que não, o pré-cambriano ainda está em ascensão, os níveis de oxigênio, e também a gente pode ver que o nível de oxigênio ele dá uma oscilada, né? Ele não é algo constante aqui no final do gráfico. Na escala evolutiva da Terra, quando surgiram os anfíbios, o teor de oxigênio da atmosfera já se havia estabilizado. Bom, essa questão, acho que essa letra E, essa alternativa é um pouquinho mais complexa, mas, assim, é porque ele fala do surgimento dos anfíbios, porém ele não dá nenhuma menção aos anfíbios. Na verdade, ele dá os primeiros vertebrados, que um dos primeiros grupos, e os anfíbios são vertebrados, então a gente pode ver que os primeiros vertebrados, ainda quando surgiu os primeiros vertebrados, o oxigênio estava em ascensão na atmosfera, a quantidade. Então também é uma alternativa incorreta. Então, pela análise das outras, a gente vê que a alternativa A é a alternativa correta dessa questão. Bom, vamos passar para a próxima, para a terceira. Essa é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. O desenho Pode falar, Ju. Perdão. Fazer só um breve comentário. A questão anterior que vocês estavam vendo, essa questão de disponibilidade de oxigênio, prestem atenção que, olha só, biologia A e bio B andam juntas. Quando a gente tiver semana que vem a teoria da endossimbiose, conhecer bem a origem da mitocôndria e da célula eucarionte, a gente vai entender exatamente o que aconteceu e o que essa questão cobra, né? Só fiquem atentos a isso. Isso, eu até ia entrar na teoria ia falar um pouco sobre o ser que, assim, a base dos primeiros micro-organismos eram anaeróbicos, né? Então, eles não consumiam, não tinham oxigênio, não consumiam oxigênio na sua no seu estado de vida, né? Então, assim, e é algo atrelado à atmosfera, a presença de oxigênio disponível para os organismos. Mas aí eu lembrei que em BioA o João, acho que é você, João, que vai trabalhar com isso nessa primeira Sim, etapa. Então, daí eu sim. lembrei, eu falei, acho que não vou entrar nesses detalhes que BioA vai trabalhar. Bom, vamos passar para a próxima aqui. O desenho a seguir representa de forma esquemática o aparelho que Miller usou em suas experiências em 1953 para testar a produção de aminoácidos a partir de misturas de metano, hidrogênio, amônia
e água, submetido a descargas elétricas. Bom, o Miller foi aqui, o Miller, na verdade, ele foi o cientista que, através dos experimentos, ele provou a teoria do Oparin do Haldane, da atmosfera primitiva, da vida surgir de moléculas inorgânicas, e o aminoácidos são a unidade básica da proteína, e a proteína, eu acho que também entrando um pouquinho no que vocês vão aprender em biologia a base, a vida se deu com base nas proteínas, no início, na verdade, o início das moléculas primitivas eram os aminoácidos, e posteriormente a junção dos aminoácidos faziam a produção de proteínas, e entre outras coisas. Não vou entrar em específico porque acho que já vai entrar vai entrar, na verdade, nas matérias subsequentes. Bom, e aqui ele explica um pouquinho, né, a produção de aminoácidos a partir de metano, hidrogênio, amônio e água, que são moléculas inorgânicas. Submetida através de descargas elétricas, e a gente pode ver o desenho aqui na verdade, ele dá aqui que cada grupo, que nem o grupo 1, acho que é a entrada de água, o grupo 5 é onde, na verdade, o 5 é onde ocorria a ebulição da água, onde a água virava vapor, andava pelo tubo, e aqui acho que no 1 é onde entrava as moléculas inorgânicas. E aqui no 2, no compartimento 2 é onde ocorriam as descargas elétricas, no compartimento 3 era o resfriamento, e no 4 é onde já esse vapor já se transformava em água e voltava de novo para o compartimento 5. Então, era um sistema fechado que era retroalimentado por moléculas inorgânicas. Aí ele dá algumas afirmações. Com essa experiência, Miller demonstrou que havia produção de aminoácidos em condições semelhantes às que haviam na atmosfera primitiva da Terra. Bom, essa é a gente pode, pelo experimento que Miller mostrou e pela teoria do Oparin do Haldane, a gente sabe que sim, que havia produção de aminoácidos, e se ele fizesse as mesmas condições da Terra primitiva, então ele conseguia produzir as mesmas coisas que eram produzidas naquele tempo. Bom, afirmação 2. Como a circulação do material por dentro do aparelho estava completamente isolada do meio externo, não houve a possibilidade de contaminação com outras substâncias. Sim, como eu falei, é um sistema fechado, retroalimentado com essas substâncias inorgânicas que ele controlava, que o Miller controlava, então sim, também era um sistema, essa afirmação também é correta. Bom, a terceira, ele fala que as substâncias resultantes das reações químicas acumularam-se em 3 e 4. Bom, se a gente voltar aqui para a imagem, a gente vê que não, que o sistema 3 é um sistema de resfriamento, até por a gente ter esse vapor aqui no sistema, passando do sistema 1 para o 2, e a gente vê que há uma coloração diferente, que a gente subentende que é um acúmulo de outras coisas apenas no sistema 4, que é onde ocorreu já o resfriamento desse gás, então, onde as moléculas orgânicas, as moléculas que foram produzidas podem vamos colocar, se alojarem, decanta e aloja naquele local. Então, a afirmação 3 está incorreta. Bom, a afirmação 4 é que, com essa experiência, Miller também descobriu a composição química da atmosfera primitiva da Terra. Na verdade, não, porque o Miller, como o Oparin e o Haldane já tinham feito essa especulação, então o Miller utilizou essa composição química que se imaginava que tinha na Terra primitiva, na atmosfera da Terra primitiva, para realizar o experimento. Seria basicamente uma coisa, na verdade, essa afirmação fala que ele acertou algo
assim, ao acaso, ele descobriu, mas não, ele estava fazendo um experimento para comprovar essa teoria do Oparin Haldane só com o que foi com o que foi teorizado, com o que foi imaginado que era a composição química da atmosfera na primitiva, que ele conseguiu os resultados nos seus experimentos. Então, a afirmação 4 também está incorreta. Aí, no final da questão, ele pede quais as afirmações são corretas. Então, a gente vê que a alternativa correta é a 1, porque ele fala que a 1 e a 2 são as afirmações corretas. E a resposta da questão 3 é essa. Só uma coisa, eu acho que até na faculdade, eu pelo menos, às vezes ficava meio assim, prestar bastante atenção no enunciado das questões, porque às vezes eles pedem as corretas ou incorretas, e às vezes você fica entre essa, até porque fica nessa dúvida, na dúvida não, você pode assinalar erradamente por, assim, não, às vezes não prestar atenção no enunciado da questão. A Nayane, acho que não está prestando atenção, mas teve que sair. Bom, vamos passar para 4 aqui. Essa é da Universidade do Amazonas. Bom, vamos ler. Em 1668, pessoal, a gente pode ver que o Miller só fez esse experimento em 1953, então é muito recente ainda para a história da ciência. São assim, várias coisas que a gente fala hoje da ciência foram descobertas assim, muito, muito recentemente para a história do ser humano. Bom, em 1668, Francisco Redi colocou dentro de recipientes substâncias orgânicas em decomposição. Alguns dos recipientes foram cobertos com gases e outros deixados descobertos. Demonstrou-se que das larvas de carne podre se desenvolveram ovos de moscas e não da transformação da carne. O resultado desse experimento fortalece a teoria sobre a origem da vida, denominada de... não sei porque tem esse 7 aqui, não é coisa... Bom, ele fala que a biogênese nada mais é do que o surgimento de vida espontaneamente, não através de outra vida, da biogênese, que é o surgimento de vida através de outra vida, hipótese heterotrófica, que são heterotróficas, são organismos que não produzem que dependem de outras moléculas para sua nutrição. A hipótese autotrófica são micro-organismos que produzem seu próprio alimento, e a geração espontânea, que é uma das vertentes da biogênese. Bom, e ele pede qual teoria ele foi fortalecida pelos experimentos do Redi. Como a gente conversou, o Redi ele provou que a vida surge de outra vida através dos seus experimentos, com os potinhos abertos e fechados que continham carne. Então, é a teoria da biogênese. É legal lembrar a definição dessas teorias, porque elas, assim, parecem simples, mas acho que nos Enems, nas provas de Enem que eu fiz, eu lembro que eu vi, assim, umas 4 questões que só tratavam disso, de saber a diferença entre a biogênese e a biogênese. Então, a resposta dessa é a B. Deixa eu ver aqui. Esse já é um exercício da FATEC. Eu acho que... Deixa eu só passar aqui. Eu acho que não, esse não. Esse aqui eu lembro que eu fiz, 2012, eu lembro que eu fiz esse Enem, então provavelmente eu fiz essa questão. Bom, a 5, ela fala que, com relação à origem da vida, são feitas 3 afirmações. A ideia de que a vida surge a partir da vida pré-existente é conhecida como biogênese. A crença em que a vida poderia surgir a partir de água, lixo, sujeira e outros meios caracteriza a ideia de a biogênese. E a crença em que a vida é fruto de ação de um criador, como consta no livro de Gênesis da Bíblia, é denominada de criacionismo. Aí ele fala, na verdade eu coloquei essa questão porque ela é uma questão bem confusa, até para mim, na hora que eu fui analisar, estava pegando as questões, escolhendo, ela ficou bem confusa.
Porque ele fala que a análise alternativa que classifica corretamente cada afirmação como derrubada, com sinal de mais, ou não derrubada por Pauster. A gente tem que lembrar o que Pauster fez, que era o experimento do caldo nutritivo, que era fervido com um recipiente que tinha um gargalo, que era tampado, então não tinha contato com o ar, e posteriormente ele quebrou isso e surgiu, assim, a vida começou a se desenvolver dentro desse líquido. Aí ele fala que qual afirmação foi derrubada, assim, com mais e não derrubada por menos. Então a gente vai para a primeira, a ideia que a vida surge a partir de uma vida pré-existente é conhecida como biogênese. Então a gente sabe que o Pauster ele não derrubou essa afirmação, porque na verdade o experimento dele mostrou que a vida só surge de outra vida. Bom, a segunda, ele fala que a crença que poderia surgir a partir de água, lixo, sujeira e outros meios se caracteriza como uma biogênese. Ele derrubou essa questão da biogênese porque ele demonstrou que a vida não surge espontaneamente, não são condições que, como eu tinha falado, que na biogênese tinham pensadores que defendiam que se você tivesse algum tipo de condição, surgia uma vida, como ele falou, a mais clássica, que acho que eu sempre vi, que era do lixo do lixo não, do trigo no celeiro. O trigo abandonado no celeiro, posteriormente surgiam ratos daquele trigo. Mas não, então ele mostrou que não, que a vida ela precisa de outra vida para se desenvolver. Então ele derrubou essa questão, então essa seria um sinalzinho de menos para essa afirmação. E ele fala que a crença é fruto de ação do Criador, como consta no livro de Gênesis, denominada de criacionismo. Essa também é derrubada pelo simples fato, assim, não na época Minto, pessoal, essa não é derrubada por ele, porque ele fez um experimento que mostrava que a vida surgia de outra vida, não que a vida não surgia do nada, assim, as coisas de evolução, assuntos de evolução, a vida vai surgir de algo simples, vai evoluindo para alguma coisa mais complexa. Não, o Pauster ele simplesmente mostrou que a vida não surge do nada. Então ele não derruba, assim, pelo experimento dele, ele não derrubava não derruba essa afirmação. Então, pela junção do que seria a 1 seria menos, a segunda mais, que ele derrubou, e a terceira menos, que ele não derrubou, que é a questão B, a correta. Então, é legal essa porque ela, na verdade, assim, por mais que hoje a gente entenda que a vida é feita surge a partir de outra vida e que há, assim, a evolução de organismos mais simples para organismos mais complexos, que é a base da evolução, da teoria da evolução, mas o Pauster, com o experimento dele, na verdade, ele não consegue derrubar essa afirmação. Então, assim, é algo que pode ser uma pegadinha em alguns vestibulares, sempre tem algum tipo de questão assim que é confusa, mas aí a gente tem que, pelo menos essa você lembra qual que era o objetivo dele. O objetivo dele, na verdade, era mostrar que a vida não surgia, que a vida surgia de outra vida, não que o início da vida teve uma criação, foi fruto de uma criação de algo maior. Aí é legal a gente lembrar disso. É só lembrar, não sei se eu falei na aula passada, mas na bio, os meninos também acho que vão reforçar um pouco, a gente sempre trabalha com as questões, assim, científicas do surgimento da vida, não de algo do criacionismo. Eu acho que assim, na verdade, é o que a gente aprende na academia, então a gente meio que separa essas questões.
Bom, as questões eram essas, essas 5 questões que eu tinha passado na apostila. O João com o Paulo, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação? Ficou alguma dúvida sobre isso? Queria só fazer Ah, um não, breve achei comentário perfeito, sobre hein? a sua fala, muito Opa. importante, de colocar questões religiosas como o Hum, criacionismo. Não é uma visão antagônica à ciência, né? uhum, Porque o conhecimento religioso, ele é diferente do científico, né? O religioso, ele sempre vai estar certo no sentido de que não dá para provar que está errado, né? E é algo relacionado à fé, né? Pode ser até uma visão isso. complementar à ciência, visto que a maioria dos cientistas acreditam em algo, né? E já o conhecimento científico, ele é organizado de uma outra forma, né? O conhecimento científico, para ele ser validado, ele precisa ser falseável, ou seja, ele precisa estar suscetível a ser contestado, né? Como eu disse na aula passada, suscetível a ser reconstruído. E é assim que acontece a dinâmica da ciência. Então, a gente pode continuar estudando ciência e tendo nossas crenças, entendendo as evidências da ciência e levando a vida dessa forma. Eu acho que essa fala do João assim, cara, foi espetacular. Acho que tem até um cientista que fala que, eu não vou lembrar o nome, que ele falou que a ciência e a religião se completam, onde uma acaba, começa a outra. Eu não lembro qual cientista falou isso. Se eu não tiver muito, mas muito enganado, se eu não me engano, era um padre cientista, algo assim. A gente tem exemplos, assim, dentro da ciência de pessoas ligadas à, à religião que fizeram, que praticavam essa ciência. A gente tem na biologia, a gente tem o Mendel, que era um padre, um monge, ou padre, não vou lembrar. Mas é bem isso que o João falou, é algo assim que assim, assim, é algo que todo mundo, acho que um pouco tem algo bem extremo sobre não a junção das duas, mas assim, que as duas podem conviver. Tem pessoas extremas que falam que não, que a visão científica é totalmente contrária à visão religiosa, mas assim, a gente sabe que todas as coisas podem ter assim, uma convivência harmônica. Bom, acho que sobre a correção dos exercícios era isso. Eu peço desculpa porque eu ia colocar uma notícia lá junto com a apostila e eu acabei esquecendo. Mas a notícia era essa, que cientistas desenvolvem método que possa ajudar a achar a vida extraterrestre. É um artigo, é uma notícia bem legal, porque nele ele fala sobre, assim, a conformação da vida em outros, dá um pouquinho das coisas da vida em outros planetas. Como a gente até aqui anunciado, um artigo publicado na revista Life, pesquisadores descrevem mecanismos capazes de identificar com alta precisão se amostras analisadas têm origem biológica. E eu acho que essa é uma grande, assim, uma grande coisa do ser humano, que é também achar a vida em outro planeta, ou, assim, será que estamos realmente só? Mas é algo bem legal, porque, assim, tem algumas coisas que não se abrem, assim, os cientistas não abrem mão de acreditar que são base para a vida, como é a presença da água. Acho que todos os cientistas concordam que para haver vida tem que ter água. Alguns falam que se Marte não se resfriasse ao ponto ou a atmosfera de Marte conseguisse manter água, Marte também era para ter desenvolvido vida. E aí cabe, assim, apenas imaginar como seria a vida desenvolvida em outros planetas que não teriam a mesma conformação do planeta Terra.
Você acha que existe? Eu acho que foi a mesma coisa que, eu não sei se eu falei aqui na aula passada, mas seria um grande desperdício de espaço se não houvesse mais vida no universo. Sim, vou finalizar a gravação, daí fica menos curta a disponibilidade para vocês lá, e a gente pode seguir conversando aqui. Deixa eu. Cadê? Só fazer um complemento aí, que o João e o professor Marcos também